uma planta baixa aqui. Eu posicionei alguns pontos de luz, de força, pra gente lançar na planta baixa. Depois dimensionar com o Procad, tá? O Energy Procad. Então o que a gente faz? A gente vai lançar aqui essa iluminação. Vocês vão entender depois do porquê que estou lançando assim. Então o que eu tenho aqui? Aqui eu lancei o caminhamento do eletroduto desse circuito, tá? Esse circuito aqui eu vou chamar de, por enquanto, de C1. C1A. E aqui eu tenho todo C1A. Então o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um posicionamento do eletroduto. Como é que tá aqui? Tá se comunicando entre os plafons. Ele desce por um eletroduto até o interruptor. Depois ele vai subir. Vai continuar seu caminhamento aproveitando esse outro alinhamento de plafons que tem aqui até chegar à caixa de distribuição. Assim é a lógica para os outros. Então o que eu tenho aqui? No software, eu vou aqui em aba dimensionar. Vou botar aqui C1A. Vou chamar de sala estar. Então aqui tem a identificação do circuito. Tem no circuito de iluminação, tem duas lâmpadas, então ele tem 200 watts, eu estou considerando 100 para cada um. No circuito na tensão 220, monofásico. O fator de proteção rotovoltômetro 80, o método é eletroduto, ou seja, ele é passado embutido. Temperatura ambiente aqui, você pode escolher dentro das disponíveis, usar 30 graus. Circuitos agrupados, ele só tem o dele próprio. Distância, é essa distância aqui do eletroduto, então vou dar um list aqui. Tem 13 metros, né? Tem 13 metros. Esse incremento, que incremento é esse? É a distância vertical, ou seja, nesse ponto aqui ele precisa descer para ir até o interruptor, né? Pelo menos um cabo. Então a gente considera aqui esse interruptor tá 1 metro do tubo do solo. E essa casa tem um pé direito de 3 metros, então essa diferença dá 2 metros, tá? Então ele tem 2 metros aqui e 2 metros aqui porque ele vai precisar descer no quadro. Então ele tem um incremento aqui de 4 metros. E a tensão de queda a gente usa 1% para iluminação. Aqui dimensionar, você vem em adicionar. Então você vai visualizar aqui, ó, você já tem o dimensionamento do circuito 1. A gente agora lança o circuito 2, vou lançar esse aqui como exemplo. Não, vou lançar esse. Então aqui eu estou fazendo o caminhamento do eletroduto. Ele faz esse caminhamento aqui. E aqui eu vou puxar logo para cá. Que é a demonstração, né? Então o que ele faz aqui? Eu tenho o eletroduto sai da caixa. Certamente ele vai vir aqui pelo teto, né? Então eu coloquei essa distância aqui, eu vou colocar ela curvada aqui para essa compensação. Ele percorre de novo para a caixa, vem para o interruptor, e aí eu estou fazendo o caminhamento do cabo, né? E ele percorre os 4 plafons. Então a gente vai lançar ele agora. Ele vai ser o C2B, C1B. Ele é a sala. Ele é um circuito de iluminação. Potência vai ser 4 lâmpadas, considerando 100 watts para cada um. 400. Tensão permanece, monofásico. Eletroduto. Temperatura ambiente permanece. Circuitos agrupados, agora eu vou ter este e este. Só que eu sei que vai passar futuramente mais este e este, que é a iluminação da cozinha, e mais este. Então vai ter mais 1, 2, 3, 4. Tem 5 circuitos agrupados passando aqui. Então ele vai dimensionar como um todo, né? Você fica com essa forma, porque quando você levantar a lista de materiais, você usa esse caminhamento aqui para distribuir ele para cá. Então vamos lá, né? Tem 5 circuitos agrupados. Essa distância dele, que é o caminho que ele vai percorrer, tem 11,50 metros. Vou arredondar aqui para 12. O incremento 4 metros, que é essa história que eu falei aqui, ó, que ele vai descer para o ponto e vai descer para o quadro. A detenção 1, dimensionei, ok, vou adicionar o circuito. Então vou visualizar ele aqui, ó. E agora eu vou fazer um dimensionamento de um circuito de força. Eu vou dimensionar esse ar-condicionado aqui. Então vou colocar aqui que ele vai fazer esse trajeto, né? Eu posso tentar utilizar aqui, ó. Então agora eu vou dimensionar esse circuito de força para a gente mostrar como é que fica, né? Vou fazer aqui o caminhamento dele, como seria. Ele vem aqui, por esse plafond, por este. E aí a gente vai fazer a inclusão desse novo trecho aqui, para não sobrecarregar o que já tem aqui, mesmo porque aqui já vai passar muito circuito agrupado, né? E aí ele desce até a caixa de medição, de distribuição. Então feito isso, agora a gente vai lançar ele aqui. Vou chamar ele de C2. Ele é o ar da sala. Ele é um circuito que vai usar uma tomada específica. A potência. E aí você vai consultar agora a potência, né? Quem está fazendo o lançamento aqui.
o ar-condicionado. Se você não souber, você vem aqui no Google. Você bota aqui potência ar-condicionado 12.000. 12.000 BTU. Então, ó, ele tá em torno aqui de 1.000 a 1.500, né? A potência dele. Que interessante que a gente já tem o fator de potência, né? E a potência dele em watts, ó, tá variando aqui de 1.000 a 1.500, como a gente previu. Então a gente vai considerar aqui uma potência de 1.200. Fator de potência, a gente vai colocar aqui 95. Eletroduto, temperatura ambiente, circuito agrupado. Só é o dele. Embora a gente esteja passando aqui o cabo, a gente vai considerar só o dele, porque o maior trajeto ele vai estar só ele, né? Eu posso considerar dois, para ter uma garantia de folga, né? Essa distância aqui, que é o encaminhamento, ele tem 8,70. Tem mais 1 metro que desce aqui, fica geralmente a 2 metros, né? O ar-condicionado do solo fica 2 metros. Na casa do pé direito 3 metros, então fica 1 metro aqui, mais 2 aqui, incremento de 3 metros. E aí a gente vai voltar aqui para aquela tensão de até 3%, dimensionar. Já calculou aqui a corrente, a bitola, o disjuntor e aquela tensão. A gente vai adicionar. E agora a gente vai visualizar aqui o resultado de tudo isso que a gente já lançou, né? Vem aqui visualizar. Tem dois circuitos praticamente, né? Aqui, como não tem um circuito trifásico, ele não vai balancear. Não há circuito trifásico, balanceamento não aplicável. Então, aqui é um detalhe que tem, né? Diagrama de filar. Você vem aqui gerar, diagrama de filar, ele vai gerar. Ele tem o quadro geral com a corrente de 9,2. Tem um disjuntor de 6, que é para o circuito de iluminação. A gente sabe pela bitola do cabo. E o disjuntor de... Não, aqui ainda é os dados desse disjuntor. Aqui é o segundo disjuntor, ele não unificou, que é o do circuito da sala. E o terceiro disjuntor, que é o disjuntor do ar-condicionado. Outra coisa que tem aqui, esse diagrama lógico, ele não é assim que a gente apresenta, né? Você vai pegar e vai formatar no padrão usual, aqui é mais para fim de dimensionamento, essa ferramenta, né? Pra você fazer uma coisa mais normativa. Você vem aqui em auditoria. Você pode executar uma auditoria do projeto, então ele vai fazer uma auditoria, ó, por exemplo, conformes, não conformes, alertas, pontuação, tempo 6. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todo o projeto e vai fazer uma análise, né, de auditoria conforme a NBR de referência, 5410. Então ele achou aqui total de 3 circuitos, de fato tem 3 circuitos, né, que é o C1A, B e o C2, que é o de ar-condicionado. O que ele traz aqui? Só traz 3 alertas, né. Os alertas é exatamente só no diagrama. Ele está dizendo aqui que não achou a distância do circuito no diagrama, que pode ser só um errozinho aqui de interpretação no próprio diagrama, né? Normas, conforme 6, não conforme, balanceamento sem circuito trifásico, como a gente já viu, né? Dá um projeto, como a gente não alimentou, está dando aqui uma inconsistência, né? E aqui no circuito, o que ele fez aqui, ó, né? Projeto com alerta, 3 alertas encontrados. Então vamos ver aqui que ele está dizendo aqui, ó, o fator de potência. Então ele está fazendo um alerta no fator de potência. Todos os alertas aqui é exatamente no fator de potência. Então aqui é o fator de potência, a gente na verdade, ó, circuito 3 de 0,95, quando ele está recomendando 0,85. No de iluminação, a gente acha que usa o 0,8, ele está aqui, ó, pedindo para jogar para 0,95. Então tem essa parte da auditoria, que é bem bacana, que ajuda a fazer uma auditoria no próprio projeto, né? Vamos ver o que tem no diagrama. Aqui é só aqueles alertas que a gente já viu. Então ele tem aqui a verificação, quadro geral, corrente, normas. Tricircuito, todos com circuito tem bem neutro, todo circuito tem proteção, todos os circuitos atendem a bitola mínima, a queda de tensão e a proteção de sobrecarga. Então aqui estaria ok, né? Algumas recomendações. Atenção, existe alerta de circuito, verifique os sinalizados, né? Os itens sinalizados para garantir a segurança. Verifique os alertas. Então os alertas aqui, pelo que a gente fez nessa demonstração, é só basicamente só nos circuitos, em questões de fator de potência. Aqui foi a auditoria que nós realizamos. Vamos ver aqui que tem esse relatório detalhado. Vou colocar aqui. Vou abrir ele. Então ele traz esse relatóriozinho aqui, ó. Né?
aqui é a auditoria do projeto. Ó, todos os alertas foi apenas no fator de potência. Está acusando aqui que a gente usou 0.8, mas era para ter usado aí 0.95. Basicamente isso, o alerta do projeto aqui. E para corrigir, infelizmente ainda a ferramenta não permite editar no próprio resultados aqui. E aí o que você faz? Você exclui o circuito e lança de novo, tá? Aqui é um resumo, né, do relatório. Então tem total 3 circuitos, potência total de 1800, total da corrente 9.15. Aqui tinha um detalhezinho que eu acho que vai sair só na próxima atualização, que era a lista de materiais. Ele não está nessa versão, mas ele vai sair numa próxima atualização. Tá aqui, não, tá aqui, tá aqui, ó, lista de materiais. Então você clica aqui, lista de materiais, vou botar aqui, lista materiais, né? E aí o que tem aqui, ó? Como a gente só tem basicamente duas bitolas dimensionadas, então o cabo de 1,5 e o de 2,5. Então o total de 1,5 é 76 metros, e aí você vai multiplicar por 2, né? Porque os circuitos de iluminação, que aqui é o encaminhamento total, a soma. Então ele está calculando só um cabo, do mesmo modo prova de força, 36 metros. Vamos só confirmar se ele já tá assim mesmo. O circuito a gente lançou, tá salvo aqui, tá salvo aqui a última vez, ó, 12 metros, mais 13,15. No relatório está dando 36. Então, os condutores, 36 dividido por 3. Isso mesmo, você tem que multiplicar por 2. Porque aqui ele está lançando só um sentido. Confere? Não, eu me enganei. Aqui ele está correto, o quantitativo. Do mesmo modo o eletroduto, tá? Aí o eletroduto você tem que ter uma atençãozinha, porque tem alguns eletrodutos que vão estar sobrepostos. Então você faz esse desconto aqui em alguns deles, né? Então, para finalizar, a gente já viu que tem um cadastro, dimensionamento, você lança circuito a circuito, se atentar aqui ao fator de potência. Agora você bota um pouco diferente, ele não vai estar errado, só vai ter aquele alerta, né? Você tem os resultados, que na verdade é o resumo do circuito lançado. Pode atualizar. Ele gera um diagrama unifilar. Tem a auditoria do projeto, você pode fazer a auditoria do projeto aqui. Exportar os relatórios. Você gera TXT, um arquivo CSV do Excel, né? Um arquivo JSON, se você usar a plataforma para ler. E a lista de materiais, e tem uma ajuda aqui. E aí, para solicitar a sua licença, como é que vai funcionar? A sua licença teste, né? Você vai enviar um e-mail para mim, engenharia@rafaelaraújo.com.br. E aí nesse daqui, você vai especificar, né, qual o software. No caso aqui é o Emerge Procad. E aí você vai mandar um detalhezinho que eu vou mostrar para vocês. Quando você executar, você baixar o instalador, ele vai pedir algo assim, ó. Só um momento, tá? Tô gerando aqui para vocês verem. Ele vai gerar isso aqui, tá? Essa tela. Então essa tela vocês vão me mandar esse número de serial aqui, ou printar e mandar no e-mail. E aí eu vou retornar com vocês com a licença, né? O arquivo da licença. E aí vocês vão copiar essa licença, vão navegar no disco C de vocês. Provavelmente vai estar instalado aqui em arquivos programa 88. Aí você vai procurar a pasta Energy Procad e coloca lá dentro da licença um arquivo desse, tá? Então vai funcionar basicamente isso. E aí a gente vai estar liberando essa licença de 3 dias, né, para uso. Já dá para você trabalhar bastante 3 dias, né? Você usa, vê a viabilidade do software para o seu uso comercial, seu uso de projetos. E aí depois você entra em contato com a gente para comprar uma assinatura de 1 mês, de 15 dias, de 1 ano, enfim. Ou dar suas sugestões de melhoria no software, né? Mas não adianta que ele ainda está passando por atualizações. As pessoas que fizerem a compra das licenças, elas vão receber as atualizações, vão ser informadas. E aí a gente disponibiliza a atualização, ela instala por cima. E a gente reenvia a licença, ou então ele copia a licença em outro local, instala e depois devolve a licença de novo para a pasta, para não perder. Mas basicamente é isso. Então eu acredito que é um software que tem algum potencial, né? Principalmente para quem não tem nenhuma habilidade com Revit ou com planilha de Excel, que às vezes é cansativo, perde. E a gente está trabalhando para instalar também um grande memorial robusto nessa plataforma. Apesar de já ter uma plataforma que roda o memorial, a gente está querendo trazer para dentro do Energy Pro, né?
Tem aqui o Energy, ele roda o CR Energy, que é o mesmo Energy Pro, só que ele roda de forma na web. Isso aqui ainda não está disponível para ninguém porque ele precisa estar hospedado, então tem uma burocraciazinha para rodar hospedado. Então aqui, por exemplo, eu vou adicionar um circuito, um modelo, só para demonstrar como funciona, tá? Processor, então aqui ele traz alguns avisos, alguma coisa, o balanceamento esse aqui já faz automático. Você faz o dimensionou aqui, ele é mais prático ainda. E aí ele já traz esse robusto memorial descritivo, que a gente está querendo implantar também para dentro do Energy Pro. Traz um resumo da potência, da corrente, da alimentação, tudo que foi lançado dentro do projeto, todos os circuitos. Então assim, esse aqui é um memorial bem robusto que a gente está querendo trazer para dentro do Energy, certo? E aí no final você coloca seu preço, seu nome e ele já gera esse produto. Mas isso aqui ainda está em fase de implantação. Por enquanto a gente está trabalhando com esse software e ele vai ser no futuro inclusive esse memorial robusto, que aí você não vai ter trabalho de redigir um memorial, você só vai apenas dar uma impressão e assinar. E o projeto é esse, né? Que você já costuma fazer, só que agora mais alinhado com um programa que dimensiona, né? E de baixo custo.